algumas, então, aplicações da lei de Gauss. Ops. Então, integral de escalar dA igual a Q em volta, envolvida por essa superfície gaussiana que a gente vai ver, dividido por epsilon zero. Então, existem alguns aí, exemplos clássicos aí. Vamos começar então pelo número 1, então, aqui, que é o nosso plano infinito. Então, plano infinito, imagina que eu tenho um plano, tá certo? E ele tem aqui uma certa distribuição contínua de carga sigma, tá certo? Então aqui tem uma certa distribuição de carga sigma. Esse plano é infinito, tá? Ele vai para cá, para cá, para cá. Distribuição infinita de cargas. E a minha pergunta é qual é o campo aqui numa posição aqui P, qualquer do campo. Então a ideia qual é? A ideia é você fazer uma superfície gaussiana. Então aqui você vai escolher aqui uma superfície gaussiana. Então tá aqui, isso aí é uma casca cilíndrica com as tampas e tudo mais, né? Uma superfície então. E aí tem uma certa quantidade de carga aqui, ó, que está envolvida por essa superfície, tá certo? Só essa quantidade de carga. Então, muito bem. Então, a primeira ideia é calcular o E escalar dA. Então, a gente sempre faz uso aqui, para calcular e utilizar de Gauss, algumas ideias de simetria. Então, se o plano é infinito, a primeira coisa que tem que observar é que o campo elétrico não pode ter uma componente, por exemplo, aqui, ó, na diagonal, certo? Por que ele não pode ter uma na diagonal? Porque o plano é infinito, tá certo? Se eu pegar e rodar esse campo em 180 graus, essa placa, você nunca vai saber se eu rodei ou não, porque ela é infinita, né? Então, se eu rodar para qualquer direção, isso não muda nada na descrição física do sistema, certo? E se tivesse um termo na diagonal ali, quando eu rodasse 180 graus, em vez de estar na diagonal para cima, ia estar na diagonal para baixo. Isso não pode acontecer, porque eu estou rodando algo que não muda nada a física e, portanto, o campo elétrico estaria mudando. Não pode acontecer. Então você tem que ter em mente aí que o seu campo elétrico não pode ter esse tipo de componente, certo? Então essa componente aí não existe. Então, necessariamente, a componente do campo elétrico são componentes assim, que são perpendiculares a esse plano infinito, certo? Nesse caso, se eu rodar 180 graus, você vê que realmente não muda nada, né? Está aqui, ó, rodei 180 graus, nada muda, né? Então, perfeito, condiz com a simetria do sistema. Então, muito bem, a gente sabe que esse campo é perpendicular à placa. Então, agora a gente tem que calcular essa integral de dA. O dA são vetores aí de área, né? Que são perpendiculares à superfície. Então, você tem um dA aqui, ó. Você tem um dA aqui. E você tem também dAs aqui que são radiais aqui à superfície, certo? Você tem um outro aqui também. Você tem um outro aqui. Radial à superfície, certo? Então você tem dAs, são sempre esses vetores de área, entre aspas, aí, né? E a direção desses vetores área aí é sempre perpendicular à superfície e apontando para fora, certo? Então se eu tiver uma esfera, por exemplo, o meu dA são vetores aqui radiais, sempre radiais, perpendicular aqui, ó, a minha casca esférica, tá certo? Se ele é um cilindro, nas tampas ele está aqui apontando perpendicular às tampas, né? E na lateral ele é radial aqui também, um vetor que sempre perpendicular a essa superfície lateral. Então a primeira observação, eu vou chamar esse cara aqui então de dA, esse aqui de dA, esse aqui eu vou chamar de dA linha, por exemplo.
Então a primeira observação que a gente tem é, visto que o meu campo elétrico é perpendicular à superfície, e o meu dA ele é perpendicular aí no caso, o meu dA', ele é perpendicular a essa superfície lateral, o produto escalar de E com dA' é igual a zero, pois eles são vetores perpendiculares, tá certo? O E é sempre perpendicular ao dA'. Então, quando eu for calcular essa integral fechada, ela vai ter o seguinte, ela vai ter uma integral. Vou chamar esse aqui de E1. Vou chamar também, só considerar essa carga positiva aqui, tá? Carregado positivamente, de forma que meu campo elétrico ele está saindo da placa. Né? Então, você tem desse lado direito ele apontando da esquerda para a direita, e do lado esquerdo aqui você tem o campo elétrico apontando para cá. Tá certo? Tem todos os campos, tem um espaço vetorial aqui de campos elétricos. Então, em teoria, o que eu vou ter? Eu vou ter o E, para somar todo mundo, E escalar dA, desse cara aqui, ó, por exemplo, mais o E escalar dA desse elemento aqui, ó. Aí depois eu tenho mais, aqui só para rigor, esse cara aqui não seria fechado, seria aberto aqui. Uma integral aberta. Porque eu estou somando as três áreas para somar tudo, né? Mais a integral de E escalar dA'. Esse aqui, como eles são perpendiculares, esse cara aqui dá zero. Isso aqui é igual à carga envolvida pela superfície gaussiana dividido por ε0. Muito bem. E quem é essa carga envolvida pela superfície gaussiana? Ela nada mais é, se a gente prestar atenção, é a integral de dq, né, que é igual a uma integral de sigma vezes dA. Tá certo? Onde o sigma aqui é uma distribuição de cargas. Essa integral, o sigma, ele é uma distribuição constante, ele sai daqui da integral, fica um sigma dA. E essa área é exatamente essa área aqui, ó. Esse elemento de área aqui. Se a gente supor que minha superfície gaussiana aqui tem um certo raio R', eu escolho um R' arbitrário, a gente sabe então que isso equivale a sigma vezes πr ao quadrado. Isso aqui é a carga envolvida aí pela superfície gaussiana. Então agora eu preciso calcular essas duas integrais aqui. Então o E, para uma certa distância, ele também tem que ser constante por simetria. Ele não pode, numa distância fixa, depender da altura, certo? Vamos supor, agora eu estou olhando mais para cima, mas a mesma distância do plano infinito. Ele não pode ser maior ou menor, certo? Porque senão, novamente, quando eu rodasse, o que em cima era maior ficou agora embaixo maior. Ele não pode acontecer por simetria. Então o E, para uma certa distância fixa aqui, L aqui, ó, ele é constante. Então ele não varia. Então eu vou ter aqui E, vamos chamar em módulo aqui para calcular, integral de dA, mais, agora é a contribuição desse aqui, I, integral de dA, isso aqui me dá sigma πr ao quadrado. A integral de dA da área dessa tampinha aqui, ó, e a de dA dessa área dessa tampinha, que por sua vez é a mesma área daqui, né? Então vale, isso aqui tudo vai dar 2 módulo de E vezes, aqui está faltando dividido por ε0, né? Da lei de Gauss aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que o Q envolto dividido por ε0. Então isso aqui me dá 2E vezes a área, que é πr ao quadrado, que é igual então a sigma πr ao quadrado dividido por ε0. Finalmente, então, o meu E é igual, esse πr ao quadrado vai embora com esse πr ao quadrado aqui, dá sigma sobre 2 ε0 do módulo. Então, esse é o campo produzido por um plano infinito. Tá certo? Note que tem uma propriedade extremamente importante aí, que ele não depende da distância do plano, tá certo?
Então ele é constante para toda e qualquer distância. Mesmo que você tenha lá muito longe do plano, ele vale sigma sobre 2ε0. É um campo constante. Isso provém, obviamente, do fato do plano ser infinito, tá certo? Em teoria, isso quer dizer o seguinte: imagine que eu tenho um capacitor de placas paralelas. Se eu estiver numa distância muito próxima do plano, essa distância comparada com o tamanho do plano, a variação do campo daqui para cá, ó, é praticamente nenhuma. É como se fosse um campo constante. Por quê? Porque essa distância aqui, ó, essa distância muito próxima do plano, é como se esse plano fosse infinito, tá certo? Então, daqui para cá ou daqui para cá, essa distância aqui bem pequena, eu posso considerar esse campo constante, tá certo? É por isso que num capacitor de placas paralelas, onde a distância entre as placas é muito menor do que o tamanho dessas placas, né, o campo ele é constante, é considerado constante. Tá claro? Muito bem. Então esse aí é um exemplo clássico da utilização da lei de Gauss. Um outro exemplo extremamente relevante é o cilindro. Cilindro uniformemente carregado. Então, imagine que eu tenho aqui um cilindro, também um cilindro infinito, tá certo? E ele tem aqui uma certa quantidade de carga que está uniformemente distribuída. Então ele tem uma densidade de carga ρ dentro desse cilindro aí. Ok? E novamente eu quero calcular o campo em todo o espaço. Então esse cilindro aqui ele tem, vou chamar de um raio errão, tá certo? E eu quero então calcular esse campo aí em todo o espaço. Beleza? Como é que a gente faz? Então tem duas regiões importantes aí onde a gente vai querer calcular esse campo elétrico. Dentro do cilindro e fora do cilindro, certo? Então, primeiramente, um aqui dentro do cilindro. Então, como é que eu faço? Vou fazer aqui uma superfície, quero calcular, aqui está o eixo do cilindro. Esse é um cilindro maciço. Maciço, uniformemente distribuído. Tá certo? Aí o que eu vou fazer? Vou fazer uma superfície aqui gaussiana, aqui, ó, interna, aqui, ó. Tá aqui a minha superfície gaussiana, certo? Então, esse cara aqui tem um comprimento L aqui. E esse raio aqui é exatamente a distância onde eu quero calcular o campo. Quero calcular o campo bem aqui, ó. Certo? Há uma distância R do eixo. Claro? Aí então, vamos lá, integrar, fazer uso da lei de Gauss. Integral de escalar dA igual a Q envolvida pela superfície dividido por ε0. Ok? Então a primeira pergunta é qual é o Q envolvido por esse cilindro? Então o Q envolvido nada mais vai ser do que o ρ vezes, que é uma densidade de carga, que é carga por unidade de volume, vezes o volume desse cilindrinho aí que dá desse volume limitado aí, delimitado pela superfície gaussiana. Então esse volume aí nada mais é do que π r ao quadrado vezes L. Certo? Então isso aí dá a carga envolvida aí pelo meu cilindro. Muito bem. E agora a integral de EdA. Novamente, agora nesse caso aqui, ó, o meu dA aqui tem um dA aqui na tampa aqui, tem outro dA aqui e tem um dA aqui radial aqui. Então aqui estão os meus elementos de área aqui que contribuem. Novamente, o campo elétrico aqui não pode ter uma componente na diagonal, tá certo? Por quê? Pelo mesmo argumento anterior, né? Se eu rodar o cilindro em 180 graus, nada pode mudar, tá certo? Se eu mandasse fechar o olho, aí eu perguntar para você, abre o olho agora.
Eu rodei o cilindro ou não rodei? Você nunca vai saber dizer se eu rodei ou não, porque não vai mudar nada se eu tiver rodado ou não. No entanto, se ele tiver um campo na diagonal, quando eu rodar ele 180 graus, ele mudou, ele ficou apontando para cima. Peraí, não mudou nada e o campo, então não pode ter componentes na diagonal. Então esses campos aqui, eles são sempre radiais, tá certo? O campo elétrico é um campo radial, ou seja, em coordenadas cilíndricas, o E é igual ao módulo de E R versor, tá certo? Aponta na direção radial. Se levarmos em conta que estamos trabalhando em coordenadas cilíndricas. Dito isso, então, agora a gente calcula as integrais de EDA. Então, ó, esse cara aqui, novamente, não vai contribuir para a integral de EDA, porque o campo, o produto escalar de E e DA dá zero. Aqui também, o produto de E e DA dá zero, de forma, então, que a gente tem a integral aqui de E. Vou chamar esse DA agora de DA' aqui, produto escalar com DA'. E isso aqui me dá a carga em volta, que é o ρ π r ao quadrado vezes L dividido por ε0. Muito bem. O E, também por simetria, para uma certa distância R do eixo, ele tem que ser constante, tá certo? Ele não pode ser maior aqui e maior para cima e menor para baixo. Porque se ele fosse, quando eu rodasse 180 graus, também mudaria a configuração do campo e não pode mudar. Então ele é constante também para uma certa distância fixa. Então isso aqui fica módulo de E aqui, integral de dA. Onde esse dA agora aqui é a área de quem? Da lateral do cilindro, tá certo? Que é o cara que contribui. A área aqui desse cara não contribui, desse elemento aqui não contribui, a área dessa tampa inferior não contribui. Por quê? Produto escalar de E com esses dAs aqui, esse e esse, é zero, de forma então que eu vou ter só esse dA da lateral. Esse dA da lateral aí dá o quanto? 2πr, né? Vezes L. Não é isso? É a área da lateral de um cilindro. Então isso aqui me dá módulo de E vezes 2πr vezes L. Simplesmente agora, observando esses dois caras aqui, isolando o campo elétrico, a gente tira então que o E é igual então a ρ, depois se eu estiver errado aí, o L cancela dos dois lados, o π cancela, ρ R sobre ε0. Tá certo? Tem um 2 ainda? Tem um 2, né? Dividido por 2. Então, ρ R sobre 2 ε0. A dimensão está correta, né? Porque o ρ é coulomb por metro cúbico. Quando eu multiplico por metro, dá coulomb por metro quadrado, não é isso? Professor, o L tudo bem que dá para colocar como a gaussiana também com o mesmo L, né? Mas o R não dá para cortar, porque o R da gaussiana vai ser menor, não é? Veja, eu estou considerando aqui o R da carga envolvida pela superfície gaussiana, tá certo? Ó, qual é a carga envolvida pela superfície gaussiana? Tá vendo? Aqui, ó, o Q envolvido. Qual é? É o ρ vezes o volume desse cilindro aqui. Volume total. O volume desse cilindrinho aqui, ó, Pequeno. da superfície gaussiana. Por isso que deu o R ao quadrado. Isso, que dá esse Rão ao quadrado aqui. Né? Que é o ρ π R ao quadrado vezes L. Isso me dá a carga envolvida pela superfície gaussiana. Ok? Aí tá claro para você. Sim. Agora, esse aqui, ó, é o dA, que é a área da superfície gaussiana. Ah, também é da gaussiana. Também é da gaussiana. É o dA, né? É a área da superfície gaussiana. Esse dA aqui, ó. Esse dA aqui, ó, é a integral de dA. O dA é a área da superfície gaussiana. Por isso que agora eu estou calculando a área daquele cilindrinho também. Sim. Daquele cilindrinho também. Certo? Tá claro mesmo? Não, beleza. Agora. Então é por isso que esses R são os mesmos R. Sim. Isso aqui, ó, esse valor aqui é para Rão menor do que o raio do cilindro. Agora vai ficar um pouco mais claro quando a gente calcular o outro caso, para o campo externo. Agora eu quero calcular o campo fora
do meu cilindro, tá certo? Então, quer terminar de copiar aí? Pode seguir. Então, muito bem. Agora, a parte 2 aqui, ó, é o campo, né, fora do cilindro. Então, ó, vou desenhar meu cilindrinho aqui de novo. Agora eu vou pôr pro raio do cilindro aqui, ó. Aqui eu tinha colocado... Aqui precisa tomar um cuidado, que eu chamei dos dois de errão, né? Mas esse cara aqui é diferente desse aqui, né? Esse aqui eu vou chamar de errão link, vamos dizer assim. Todos os errãos ali são os errãos da superfície gaussiana. Por isso que talvez tenha confundido. Então tá, é o errão da superfície gaussiana. Então aqui, ó, eu vou chamar aqui de errão linha, tá certo? E agora eu vou fazer uma superfície gaussiana, eu quero calcular o campo aqui fora, então eu vou fazer uma superfície gaussiana aqui, ó. Tá aqui minha superfície gaussiana, externa aqui. Então, um R', esse aqui é errão, certo? Novamente, vou colocar aqui uma altura L, tá certo? Então, integral d de Gauss, E escalar dA, igual a Q envolvido pela superfície gaussiana dividido por ε0, d de Gauss. Então, agora a primeira pergunta aqui, ó. Qual é o Q envolvido pela superfície gaussiana? Esse aqui é o meu, aqui é meu R' e aqui é o meu errão. Qual é o Q envolvido pela superfície gaussiana? É a integral de ρ dv. O ρ é constante, sai da integral, fica ρ a integral de dv. Tá certo? O dv aqui, se a gente integrar ele, quanto que vai dar esse volume aí? Πr ao quadrado vezes L. Mas quem é o R? Essa é a grande pergunta. Presta atenção, que agora que vem a questão. Quem é esse R? É o L do cilindro. Hã? É o L do cilindro, que é o que contribui para É o R do cilindro, ou seja, é o R', né? É ele que contribui para a carga. Se eu levar o errão total, é como se eu tivesse um cilindro maior, mas não tem. Eu tenho um cilindro, então aqui a carga em volta, envolvida, é ρ vezes π R' ao quadrado vezes L. Tá claro isso aí? Isso é muito importante. E agora a integral de EdA. Então, novamente, só contribui a lateral. O E é constante, está da integral, então fica E integral de dA. Quanto é a área da superfície gaussiana agora? Vai ser a área do errão maior. Que é o maior agora, porque eu estou falando da área da superfície gaussiana. Agora não cancela os errões, tá vendo? Agora não vai cancelar mais. Então agora dá o quê? Dá 2π errão e não R' vezes L. Tá certo? Então, quando eu junto todo mundo aí agora, eu vou ter então que aqui é o módulo de E aqui, que o módulo de E ele é igual a ρ vezes π R' ao quadrado vezes L, vou pôr aqui 1 sobre ε0, que tem da lei de Gauss, dividido por 2π R vezes L. E a resposta, então, o π cancela, o L cancela, fica ρ R' ao quadrado sobre 2R ε0. Onde o E, né, se a gente quiser saber a direção dele, é o módulo de E R versor, que a gente determina por simetria. Então você vê que agora sim o R não cancela, porque um é o R da superfície gaussiana e o outro é o R do cilindro, né, que é o que contribui com as cargas. Certo?
Então, esse é o exemplo do cilindro. E para concluir, então, o campo elétrico de uma esfera. Tá claro aí? Alguma pergunta? Beleza? Tem que treinar, tem que fazer, depois você vai fazer um cilindro oco, faz uma casca esférica, faz uma esfera oca, todos esses exemplos você tem que ir somando, né? Você tem que ir fazendo. Aí você pega uma casca esférica com uma carga dentro, usa o princípio da superposição para calcular, tudo isso tem que agregar. Então, muito bem, agora, finalmente, a esfera uniformemente carregada. Então, você tem aqui, ó, uma esfera, tá aqui, sólida, com uma densidade de carga ρ. E eu vou calcular em dois regimes também. Para um R dentro da esfera e para um R fora, para uma posição fora da esfera. Então, primeiramente, caso 1 aqui, dentro da esfera. Então, eu vou construir aqui, ó, minha superfície gaussiana, mais uma casca esférica aqui. E aí, então, venho com a lei de Gauss. Integral de escalar dA igual a Q envolvido dividido por ε0. O E também, por simetria, ele tem que ser radial, né? Se ele não for radial, novamente, eu posso rodar essa esfera como eu queira, ela não pode mudar a configuração, então o E tem que ser radial. O dA também é radial, né? Porque é uma casca esférica, então tanto o dA é radial quando o meu campo E é radial. Então eles são ambos paralelos. Além disso, para uma distância fixa aqui que eu vou chamar de R, vou chamar o raio da minha esfera de R'. Então, para uma distância R que eu quero calcular o campo elétrico fixo, o campo elétrico não varia, né? Então, para uma distância R fixa do centro da esfera, o campo elétrico não varia, não pode ser maior no polo superior, no menor não pode, por simetria. Então, novamente, ele é constante e paralelo ao dA. Então, essa integral aqui fica integral, fica o módulo de E, a gente já sabe que ele é radial, né? Integral de dA. O dA é a área da casca esférica, tá certo? Da casca esférica que é a superfície gaussiana. Então isso aqui me dá módulo de E vezes a área de uma casca esférica, 4πr². Tá certo? A carga envolvida, novamente, é integral de ρ dv. O ρ é constante, sai da integral. Fica ρ integral de dv. Esse dv é o volume envolvido pela casca, né? Porque então é que envolvido pela superfície gaussiana. Então é um volume dado por 4/3 de πr². Então isso aqui é ρ vezes 4/3 de πr². Juntando então as duas expressões aí, utilizando a lei de Gauss, a gente tem que o módulo de E é então a carga envolvida, ρ 4/3 de πr² dividido por ε0, né, da lei de Gauss, vezes 1 sobre 4πr², que é a área. Certo? Então 4π cancela, vai ficar ρr sobre 3ε0. Tá certo? Vê se eu cancelei alguma coisa a mais aí. ρr sobre 3ε0. Novamente enfatizando que o campo elétrico, a direção dele é uma direção radial.
Sim. Você vê que esses exercícios são bem simples, mas são os primeiros, né? Depois tem que fazer, a gente vai selecionar exercícios, vamos fazer outros. E, finalmente, é o caso 2, fora da esfera. Então, eu tenho aqui minha casca esférica, que tem um raio R', linha. Vou fazer minha superfície gaussiana aqui, ó. Externa ela, com um raio R'. E aí, o que eu vou ter? Integral de E dA é igual a E, módulo dele. O dA quem é? É a área da superfície gaussiana, que é então 4π R ao quadrado. Tá certo? A carga envolvida é a integral de ρ dV, certo? Que é a quantidade de carga envolvida pela superfície gaussiana. Isso vai me dar ρ vezes 4/3 de π vezes o quê? R' ao cubo. Finalmente, então, juntando todos aí, a gente tira então que o módulo de E é igual a 4π vai embora com 4π, então vai ficar ρ R' ao cubo sobre 3ε0 R ao quadrado, certo? Na direção radial. Certo? Note que quando R' for exatamente igual ao R, você tem as duas respostas convergindo, tá vendo? Convergindo. Ou seja, exatamente na superfície o R' é igual a R, não é? Aí então cancela, fica ρr sobre 3ε0, ó. Que é exatamente a resposta do outro. Então as duas respostas convergem na superfície. Ou seja, ele cai com essa expressão aqui do lado de fora até chegar na superfície, as duas são iguais, e aí depois ele começa a se comportar como essa expressão aqui. O mesmo acontece para o cilindro. Se você fizer o cilindro, na superfície do cilindro as duas equações vão convergir e aí do lado de dentro, né, ela se comporta de maneira diferente. Como exercício, então, aí vem outros dois, calcular para uma esfera oca, tá certo? Então agora você vai ter que, quando você calcular o volume, você vai calcular, por exemplo, fizer a superfície gaussiana aqui, ó. Você tem que tomar cuidado e calcular o volume só aqui, ó. Esse é o volume que você vai multiplicar pelo ρ, tá certo? Só daquela parte que está envolvida. E o mesmo para o cilindro, ó. Pega um cilindro oco e calcula o campo para esse cara. E aí vai ser só uma casca, né? O que aqui? É que você põe um certo raio R1 aqui e um certo raio R2 aqui. Certo? Então é uma casca, mas uma casca com uma certa espessura. Não é uma casquinha, pode ser também, mas vamos pegar uma casca com uma certa espessura. É como se fosse uma esfera e dentro dela tem uma bolha central, bem no meio dela. Eu fui lá e arranquei. Então tem um raio R1 e um raio R2. Então se você perguntar quanto é o campo aqui, ó, de cara você já sabe quanto vale o campo aqui, ó, interno. É zero, porque não tem carga em volta, tá certo? Não tem carga, a casca, a superfície gaussiana não está envolvendo carga nenhuma. A mesma coisa aqui, ó, qual é o campo nessa região dentro? Também é zero. Um outro exemplo interessante é você pegar esse cilindro aqui, ó, e colocar uma carga menos Q aqui e uma carga mais Q aqui. Certo? São dois cilindros, um carregado uniformemente com uma distribuição de carga negativa e outro com uma distribuição de carga positiva. Mas essa menos que ela está interna ou está só carregada de fora? Não, agora eu não estou pegando estou pegando dois sólidos, um cilindro dentro do outro, como se fosse um cabo coaxial mesmo. Você tem lá um com um certo raio R1, um cilindro de raio R1 com uma carga menos Q, e um outro cilindro agora oco, né, de R1 até R2 com uma carga mais Q. Esses são o tipo de exemplos que você vai encontrar aí nos exercícios, entre outros. Tá bom? Então façam isso aí. Aí na aula que vem a gente faz alguns exercícios do livro. Esses são exercícios canônicos, vamos dizer assim. São os clássicos que vocês... É o mínimo que a gente precisa sair daqui sabendo. Então beleza.
Aula que vem a gente